Eu, Elisa, sempre tive uma relação complicada com minha mãe, Mara. Não era exatamente ódio, nem amor. Era um misto estranho de medo, obrigação e uma esperança torta de que um dia ela finalmente fosse olhar para mim como uma filha de verdade. Mas nada me preparou para a manhã da minha formatura, o dia que eu esperei por anos, o dia em que eu imaginava, no fundo do peito, que tudo ia ser diferente. Acordei cedo, com aquele frio na barriga que só quem ralou muito para conquistar um diploma conhece. Quando olhei o celular, já havia mensagens de amigos, professores e até da minha tia Patrícia, mas da minha mãe, nada. Respirei fundo, tentando me convencer de que ela estava se arrumando, ou ainda dormia, ou qualquer outra desculpa que pudesse acalmar o aperto no meu peito. Só que então meu irmão, Mateus, entrou no meu quarto com aquela expressão que sempre dizia a mesma coisa. Eu sei que vai doer. Elisa, a mãe não vai. Como assim não vai? Perguntei, tentando manter a dignidade. Ela foi para um churrasco com o pessoal do trabalho do Querêncio. Um churrasco? Do pessoal do trabalho do Querêncio? No dia da minha formatura? Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando absorver a informação, e o silêncio me pareceu mais alto que qualquer grito. Não chorei, não naquele momento, apenas me arrumei, sozinha, com a sensação de que alguma parte da minha história tinha sido arrancada. Meus colegas estavam cercados de pais fotografando, abraçando, emocionados. Eu sorria nas fotos como se estivesse bem, mas dentro de mim algo se partia em pedaços pequenos demais para recolher. Não era sobre o churrasco, não era sobre a ausência, era sobre o que aquilo significava. Mas o pior ainda estava por vir. 2 dias depois, eu estava em casa estudando uns documentos quando escuto a porta bater e Mara entra apressada, com o cheiro forte de bebida, rindo alto, falando com o Querêncio sobre a noite incrível. Eu me escondi no corredor, ouvindo sem querer. Foi quando ela comentou: "Ah, depois tenho que ver isso com a Elisa. Ela vai ter que ajudar com aquele negócio do banco, afinal, tô com o nome sujo de novo." Meu corpo gelou. Ajudar com o banco? Nome sujo de novo? Por que eu teria que ajudar com isso? Não demorou muito para eu descobrir que ela e o Querêncio usavam o meu CPF fazia meses. E empréstimos, crediários, cadastros, tudo sem meu consentimento. Tudo enquanto eu me matava para estudar, trabalhar e pagar minhas próprias contas. A formatura não era o problema. O churrasco não era o problema. A festa não era o problema. O problema era o que Mara fazia enquanto fingia que eu era apenas uma sombra dentro da própria casa. A partir dali, minha vida virou uma investigação de mim mesma. Eu me vi obrigada a procurar ajuda, e foi quando encontrei Rui, um advogado que ouviu minha história com olhos atentos e expressão rígida. Elisa, isso é grave e tem mais coisa aí. Vamos precisar puxar tudo que está no seu nome. Eu saí do escritório dele com as pernas tremendo. O mundo estava caindo sobre mim, mas pela primeira vez eu também sentia algo diferente. Raiva. E foi essa raiva que me deu coragem para procurar Euclides, o detetive indicado por Rui. Vamos descobrir tudo, ele afirmou, como se já soubesse que havia muito mais escondido. Voltei para casa naquele dia com a sensação de que minha vida estava mudando. Eu não sabia ainda, mas o que estava por vir ia mostrar que a ausência da minha mãe na minha formatura era só a ponta do iceberg, e que o preço da ausência, na verdade, sempre foi pago por mim, em silêncio. Eu sempre achei que conhecia a minha própria vida, meus compromissos, minhas contas, meus limites. Mas, quando Rui me ligou no início da semana seguinte, percebi que eu não sabia nem metade do que realmente estava acontecendo com meu nome, minha história e meu futuro. Elisa, precisamos conversar pessoalmente, ele disse com uma urgência que me fez gelar. Encontrei com ele no escritório no mesmo dia. Rui abriu uma pasta cheia de papéis, extratos, contratos que eu nunca tinha visto, assinaturas que não eram minhas, algumas mal imitadas, outras sequer parecidas.
Você tem ideia de quanto tudo isso soma? Ele perguntou. Eu balancei a cabeça, tentando não demonstrar o desespero que subia pelo meu peito. 23 mil reais, por enquanto. Me deu vontade de rir, não por achar graça, mas porque esse número era tão absurdo, tão fora da minha realidade, que parecia uma piada mal contada. Minha mãe não tinha dinheiro nem para ajudar com a luz, mas tinha coragem de usar meu nome para fazer empréstimos escondidos. Eu me senti invadida, violada, diminuída. Rui continuou explicando que alguns dos contratos estavam vinculados ao CPF dela, outros ao de Querêncio e vários ao meu. E o problema, Elisa, é que tem indícios de que o uso foi recorrente. Isso não começou agora. Eu fiquei em silêncio. Tudo na minha mente começou a se reorganizar, como peças de um quebra-cabeça que finalmente começavam a fazer sentido. Todas as vezes que Mara pedia meu documento emprestado, as explicações vagas, os comentários estranhos, a irritação exagerada quando eu perguntava sobre contas da casa, nada disso era coincidência. Era uma estratégia. Era uma vida construída em cima de mim. Eu preciso que você entenda, Rui disse com firmeza. Isso é crime, e se você quiser se proteger, vamos precisar registrar. O meu coração bateu forte. Registrar. Contra minha própria mãe. Eu respirei fundo, tentando não desmoronar. Eu não sei se consigo, confessei. Consegue sim. A voz dele foi suave. E você não está sozinha. Naquele momento, senti uma presença ao meu lado. Era Neila, minha amiga fiel desde os tempos de escola. Eu tinha contado tudo para ela na noite anterior e ela insistiu para vir comigo. Li, olha para mim, ela disse segurando minhas mãos. Você não está traindo ninguém. Eles traíram você. As palavras dela foram como um soco, mas um soco que eu precisava levar. Saí dali direto para me encontrar com Deoclides, o detetive. Ele já tinha levantado algumas informações preliminares. Tem mais coisa vindo aí, inclusive movimentações recentes feitas no seu nome, coisa de poucos dias antes da sua formatura. Poucos dias antes da minha formatura. Enquanto eu me preparava para viver um dos dias mais importantes da minha vida, Mara e Querêncio estavam planejando como usar meu nome de novo. Isso queimava mais do que qualquer ausência. À noite, sentei na cama com a caixa de documentos que Rui me deu. Cada folha era um soco, cada assinatura falsificada, uma facada. Eu chorava sem fazer barulho, como sempre fiz a vida inteira, em silêncio, escondida, para não dar trabalho. Mas naquela madrugada, algo em mim mudou. Eu não me reconhecia mais como a Elisa que aceitava tudo quieta. Eu estava cansada, cansada de ser usada, cansada de ser a filha conveniente, cansada de carregar o peso dos erros de outras pessoas. Peguei meu celular. As mãos tremiam, o coração queria sair pela boca e mandei uma mensagem curta para Rui. Eu vou registrar, faça o que for preciso. A partir desse momento, não existia mais volta. Os dias seguintes foram um turbilhão. Entre idas ao escritório de Rui, ligações do Deoclides e mensagens da Neila me lembrando de comer e respirar, eu já não sabia mais onde terminava a Elisa machucada e começava a Elisa determinada. As duas moravam dentro de mim, tentando coexistir, mesmo que doendo. Naquela semana, Deoclides me ligou cedo. Preciso que você venha ao meu escritório hoje. A voz dele estava séria, mais do que o normal. Descobrimos algo importante. Aquela frase me arrepiou inteira. Passei o dia inteiro com a sensação de que, a cada passo, o chão estava prestes a abrir. Quando finalmente cheguei, ele me recebeu com uma expressão entre cansaço e indignação. Elisa, isso é maior do que imaginávamos. Ele abriu uma pasta com novos documentos, extratos, mensagens de texto, comprovantes de compras, o tipo de material que ninguém quer ver associado ao próprio nome. Isso aqui, ele apontou para uma folha, é um contrato que foi assinado presencialmente, mas não por você. Eu olhei a assinatura torta, mal feita, não era minha. E esse aqui, ele continuou, puxando outro papel, é do Querêncio,
Ele colocou seu nome como garantidora sem te avisar. Meu estômago embrulhou. Garantidora. Isso explicava tanta coisa. Explicava por que minha mãe insistia para eu nunca mexer no correio. Explicava por que se irritava quando eu perguntava sobre contas da casa. Explicava o sumiço de algumas cartas e notificações. Elisa, tem mais. Ele respirou fundo antes de continuar. Sua mãe usou seu nome para tentar financiar um carro. O meu corpo gelou. Um carro inteiro no meu nome, e eu não sabia nem dirigir. O financiamento não foi aprovado, ele explicou, mas só o pedido já ficou registrado. Isso pesa na sua ficha. Eu queria gritar, queria quebrar alguma coisa, queria chorar, mas não fiz nada. Só fiquei sentada ali, olhando para os papéis como se eles fossem de outra pessoa, como se fosse impossível que aquilo tivesse sido feito pela mulher que dizia me amar. Quando saí do escritório, Neila estava me esperando do lado de fora. Ela me abraçou antes mesmo de eu falar qualquer coisa. Respira ali, respira. Neila, eles me destruíram. Não, eles tentaram. Você ainda está aqui. As palavras dela me sustentaram por alguns segundos, mas eu sabia que precisava enfrentar tudo aquilo. E para enfrentar, precisaria encarar Mara e Querêncio de frente. Naquela noite, cheguei em casa com o coração batendo tão alto que parecia ecoar nas paredes. Mara estava sentada na sala assistindo TV como se nada tivesse acontecendo. Eu a observei por alguns segundos. A forma como ela ria de um programa qualquer, enquanto minha vida estava afundando por causa das escolhas dela. Mãe, minha voz saiu firme. A gente precisa conversar. Ela me olhou com impaciência. Agora não, Elisa, tive um dia cheio. Eu respirei fundo, tentando conter o tremor. É sobre o meu nome, sobre o que você fez com ele. O silêncio que se formou foi tão pesado que parecia quase sólido. Mara franziu o rosto, como quem tenta negar antes mesmo de entender. Do que você está falando? Dos empréstimos, dos contratos, do carro, da dívida do Querêncio, do uso do meu CPF nos últimos 2 anos. A expressão dela mudou. Primeiro surpresa, depois raiva. Quem te contou isso? Os documentos contaram. Tudo tá lá. Ela levantou indignada. Eu sou a sua mãe. Você devia confiar em mim. Eu confiei, e você usou isso para acabar com a minha vida. Querêncio entrou na sala naquele momento, já com cara de poucos amigos. Que palhaçada é essa? Eu virei para ele. A palhaçada é vocês usarem o meu nome como se eu não fosse um ser humano, como se eu só fosse uma ferramenta para limpar o que vocês sujam. Mara se aproximou, o rosto vermelho. Você não sabe o que está dizendo. Sei sim, e vou registrar tudo. O silêncio que veio depois foi tão profundo que parecia que o ar tinha sumido. Mara ficou pálida. Querêncio travou a mandíbula. Elisa, ela disse com a voz baixa, você não faria isso comigo. Você fez comigo primeiro. Saí da sala sem olhar para trás. Naquela noite, pela primeira vez, não chorei. A dor estava lá, mas era uma dor que vinha acompanhada de força, de limite, de fim. E às vezes, é só quando um ciclo se rompe que a gente consegue enxergar a própria vida de verdade. Depois daquela conversa explosiva na sala, a casa inteira pareceu mudar de temperatura. Era como se o ar tivesse ficado denso, pesado, carregado de algo que não se via, mas que pressionava meu peito a cada passo. Mara e Querêncio passaram 2 dias inteiros sem falar comigo, como se eu fosse a vilã da história. Como se eu tivesse destruído algo quando, na verdade, só estava tentando recuperar o que era meu, minha vida, meu nome, minha dignidade. No 3º dia, recebi uma mensagem inesperada do Euclides. Elisa, preciso te ver ainda hoje. Achamos algo novo. Meu estômago imediatamente se revirou. Eu já estava tão acostumada a receber notícias ruins que meu corpo reagia antes mesmo da minha mente entender.
Quando cheguei ao escritório dele, encontrei os papéis já sobre a mesa, organizados em pilhas que pareciam aumentar cada vez mais. Elisa, ele começou ajeitando os óculos. Descobrimos movimentações bancárias feitas do celular da sua mãe com transferências para contas diferentes. Transferências? Perguntei, sentindo o coração acelerar. Sim, e algumas delas estavam vinculadas a um cadastro que envolve seu CPF. Isso caracteriza fraude continuada. Eu me sentei devagar na cadeira. Meu corpo parecia desligar. Quem mais sabia disso? Querêncio. E, pelo que parece, Mateus também. Meu mundo parou. Mateus. Meu irmão. O único que eu achava que ainda estava do meu lado. Como assim o Mateus? Perguntei, a voz quase falhando. Deuclides respirou fundo. Há mensagens entre ele e sua mãe, discutindo valores, datas e até combinações de como não deixar você desconfiar. Ele não participou diretamente dos contratos, mas sabia, e ficou calado. Aquilo doeu mais do que qualquer documento, qualquer dívida, qualquer falsificação. A traição que vem de quem a gente ama é sempre a que corta mais fundo. Saí do escritório como se flutuasse. As ruas passavam borradas como se eu não tivesse ali de verdade. Quando cheguei em casa, encontrei Mateus na cozinha, mexendo no celular como se tudo tivesse normal. Precisamos conversar, eu disse com a voz fria. Ele levantou o olhar devagar, claramente incomodado. A mãe me ligou, disse que você está exagerando. Eu ri, um riso curto, amargo. Exagerando? Você sabia. Você sabia de tudo e nunca me avisou. Mateus ficou em silêncio por alguns segundos. Depois suspirou. Eu só queria ajudar a mãe. Ela estava desesperada, Elisa. E eu? Interrompi, com a voz embargada. Você não pensou em mim? Eu pensei, mas... Ela prometeu que ia pagar, que era só temporário. O temporário dele já tinha virado 2 anos de destruição silenciosa. Mateus, eu te amava tanto, eu disse sentindo as lágrimas subirem. Você era o meu irmão, meu parceiro, eu confiava em você. Eu errei, ele respondeu olhando para o chão. Eu sei disso. Não é só errar, é destruir, é me trair, é me deixar sofrer sem me avisar de nada. Ele tentou se aproximar, mas eu dei um passo atrás. Eu vou registrar tudo, e você vai ter que lidar com isso também. Mateus ficou estático, a expressão dele se transformou em algo entre culpa e medo. Subi para o meu quarto, fechei a porta e finalmente chorei. Mas era um choro diferente. Não era aquele choro abafado, escondido, de quem não quer incomodar. Era um choro de libertação, de exaustão, de alguém que finalmente reconheceu que não pode continuar carregando o peso de todo mundo. Na manhã seguinte, Rui me ligou. Elisa, o processo está pronto. Só precisamos da sua assinatura para oficializar. Marquei de encontrar com ele e, quando cheguei ao escritório, ele me entregou a pasta. Você tem certeza? Ele perguntou. Tenho. Respondi, sem hesitar. Pela primeira vez, sem tremer. Assinei. A caneta deslizou no papel como se tivesse cortando os laços que me sufocaram por anos. No caminho de volta, recebi uma ligação da Neila. Tá tudo bem? Acho que sim, respondi. Não sei se tô feliz, mas tô em paz. A paz vem antes da felicidade, Li. Voltar para casa naquele dia foi estranho. Mara me olhou com uma mistura de aiba e desespero. Querêncio fingiu que não estava me vendo. Mateus não saiu do quarto. E eu, simplesmente passei por todos, silenciosa, como quem finalmente entende que não pertence mais àquele ambiente. À noite, sentei na varanda, olhando o céu. A brisa fria parecia limpar minha mente. Pela primeira vez, eu pensava no meu futuro, e não no futuro deles. Eu não sabia o que viria a seguir, mas pela primeira vez, sentia que era dona da minha própria vida. E não havia preço maior do que esse.
Os dias após a assinatura do processo foram uma mistura estranha de silêncio e reconstrução. Não havia comemoração, não havia alívio imediato, não havia euforia. Havia apenas um vazio quieto, como se minha mente precisasse de tempo para entender que finalmente estava segura, ou pelo menos longe da ameaça que me acompanhou a vida inteira. A primeira coisa que fiz foi reorganizar meu quarto. Não porque eu quisesse mudar a decoração, mas porque precisava limpar qualquer vestígio da Elisa que aceitava tudo calada. Joguei fora caixas antigas, papéis acumulados, lembranças que só existiam para me lembrar do quanto eu me anulava. Cada objeto que saía daquele quarto parecia levar junto um pedaço de dor que eu carregava sem perceber. Foi num desses dias de limpeza emocional que recebi uma mensagem de Rui. Elisa, sua audiência inicial está marcada, mas já adianto, a situação está caminhando ao seu favor. Eu respirei fundo. Era estranho pensar que minha vida agora dependia de documentos, laudos, investigações e depoimentos. Era estranho pensar que meu próprio sangue estava do outro lado. Mas ao mesmo tempo, era a primeira vez que tudo parecia justo, claro, transparente. E então veio o momento que eu temia: a conversa final com Mara. Ela bateu na porta do meu quarto com uma hesitação que eu nunca tinha visto. Elisa, posso entrar? Eu demorei alguns segundos para responder. Pode? Ela entrou devagar, como se estivesse pisando em um território que não era mais dela. Os olhos estavam vermelhos, mas não conseguia entender se era a tristeza, medo ou raiva. Talvez os três. Filha, ela começou com a voz trêmula. Você realmente vai levar isso adiante? Eu a observei por um instante. Pela primeira vez, eu não senti aquele peso que sempre me fazia ceder. Mãe, você já levou. Eu só estou seguindo o caminho que você começou. Ela abaixou a cabeça. Eu errei. Fiz tudo errado, mas era tanta coisa acontecendo. Eu me desesperei. E por que não falou comigo? Perguntei sem agressividade, apenas com dor. Por que usou meu nome? Por que deixou que eu descobrisse assim? Mara respirou fundo, como alguém que não quer admitir a própria falha mais profunda. Porque eu sabia que você diria não. Você sempre foi correta demais, certinha demais. Eu ri, um riso triste, sem alegria. Não é ser certinha, mãe, é ser responsável, é entender que cada escolha tem consequências, e você jogou todas as suas nas minhas costas. Ela começou a chorar, mas pela primeira vez aquilo não me desmontou. Eu sou sua mãe, ela disse entre soluços. Eu não achei que você fosse fazer isso comigo. E eu achei que você nunca fosse fazer isso comigo, respondi, finalmente olhando nos olhos dela. Mas fez, e agora eu preciso me proteger, mesmo que isso te machuque. Mara ficou em silêncio, derrotada. Ela saiu do quarto sem dizer mais nada. E eu fiquei ali, sentada, respirando fundo, entendendo que algumas pessoas só aprendem quando a vida parte em dois. Naquele mesmo dia, Mateus me mandou uma mensagem longa. Dizia que estava arrependido, que nunca quis me machucar, que só tentou ajudar a mãe. Eu li tudo, mas não respondi. Não por maldade, mas porque eu precisava de distância. Precisava me reconstruir longe deles. E quem teve comigo durante toda essa reconstrução foi Neila. Li, sua vida começa agora, ela disse enquanto caminhávamos no parque semanas depois. É estranho, eu respondi. Parece que estou reaprendendo a existir. É isso mesmo, e você vai existir melhor do que nunca. A audiência chegou. Eu estava nervosa, mas firme. Rui apresentou todas as provas, todos os documentos, todas as mensagens. Quando Mara e Querêncio foram ouvidos, eu senti uma pontada no peito. Mas era diferente, não era culpa, não era medo. Era só distância. Uma certeza clara de que as escolhas deles não pertenciam mais à minha vida. Quando tudo terminou, Rui apertou meu ombro. Você foi forte, muito forte. Eu só fiz o que precisava ser feito.
Respondi e, pela primeira vez, a frase não soou como desculpa. Soou como verdade. Meses depois, deixei a casa deles. Fui morar sozinha. Construí meu espaço, minha rotina, minha paz. E a cada dia descobria pequenas liberdades que nunca pude viver antes. Acordar sem medo de cobrança, comer sem sentir culpa, estudar sem interrupções, existir sem preocupação. O preço da ausência da minha mãe na formatura foi alto. Mas o preço da minha liberdade, esse não tem comparação. Hoje, quando eu olho para trás, não vejo mais a menina que esperava amor de quem não sabia amar. Vejo uma mulher que aprendeu que se proteger também é uma forma de amor. E, finalmente, depois de tudo, eu posso respirar.